Salve, salve, moçada! Sejam bem-vindos para a leitura de mais um capítulo do livro A Linguagem das Emoções, do Paul Ekman. No capítulo 2, quando nos emocionamos, o autor vai falar a respeito de alguns conceitos fundamentais acerca das emoções, como, por exemplo, a ideia dos gatilhos. Já parou para se perguntar da onde surge a ideia dos gatilhos? Ou seja, algo que dispara em mim uma determinada emoção? Neste capítulo ele vai falar bastante sobre isso. Tá? Muito bem. Não nos emocionamos com tudo. Não estamos sob o domínio das emoções o tempo todo. As emoções vão e vêm. Sentimos uma emoção em um momento e podemos não sentir nenhuma em outro. Algumas pessoas são bem mais emocionais que outras, mas mesmo as pessoas mais emotivas têm momentos em que não sentem emoção nenhuma. Isso daí é muito importante para muitas pessoas de ouvirem de um pesquisador sobre emoções, porque uma das questões que as pessoas têm medo é de que a emoção vai controlá-las e que se ela deixar a tristeza entrar, a tristeza vai se apossar dela. Tristeza, raiva, medo, alegria, orgulho, qualquer emoção que seja. Emoções, gente, não duram para sempre. As emoções são passageiras. Uma pessoa que diz fazem 20 anos que eu estou triste, não está triste 20 anos. Por quê? Porque não tem como ficar 20 anos sentindo única e exclusivamente tristeza o tempo todo. Tá? Ou raiva, ou alegria, ou qualquer outra emoção que seja. Dado que nem todo minuto da vida é emocional, a pergunta permanece. Por que nós nos emocionamos? As emoções normalmente ocorrem quando sentimos justificadamente, ou por engano, que algo que afeta seriamente nosso bem-estar, para melhor ou pior, está acontecendo ou prestes a acontecer. Então veja, isso daqui é muito importante. Justificadamente ou por engano. Ou seja, a emoção, eu gosto de dizer assim, a emoção ela está sempre certa. Se eu estou com raiva, a emoção que eu estou sentindo é raiva, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo tristeza, por exemplo, porque eu estou sentindo porque eu estou percebendo que perdi algo. Esta percepção é que pode ser adequada ou não. Eu posso, de fato, ter perdido algo. E eu estou com o meu sentimento de tristeza, entre aspas, justificado, porque eu estou sentindo algo que está de acordo com a realidade. Porém, eu posso achar que perdi, mas no fundo não perdi. Então, eu estou sentindo uma tristeza por causa de uma percepção de perda, e não de uma perda real. Tá? Isso é extremamente importante, especialmente porque isso, gente, que está falando, é dentro da terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de raciocínio emocional. Então, no raciocínio emocional, a distorção que a pessoa faz é que se ela está sentindo aquilo, é verdade. Ela não para considerar esse detalhe, justificadamente ou por engano. E ele é extremamente importante. Não quer dizer que você não pode sentir, ou que está errado você sentir. Mas que o motivo que o está levando a sentir precisa ser avaliado. Muito bem. Não é o único motivo de emoção, mas é muito importante. Talvez o mais básico. Assim, enfoquemos nesse caminho. É uma ideia simples, mas fundamental. As emoções se desenvolvem e nos preparam para lidar rapidamente com eventos essenciais de nossas vidas. Aí que ele dá o exemplo, de uma pessoa, um acidente de trânsito, e fala: as emoções nos preparam para lidar com eventos importantes sem precisarmos pensar no que fazer. Você não teria sobrevivido ao acidente automobilístico se parte de você não estivesse monitorando o mundo continuadamente em busca de sinais de perigo. Então, as emoções, eu sempre falo, são muito concretas. Se você está com uma emoção no teu corpo, você sabe porque aquela emoção está presente. Tem vários marcadores biológicos da emoção. 2, ela é muito concreta porque ela se manifesta em movimentos, em ações. Nós, a partir da evolução, criamos as emoções. Não só nós, a evolução, porque vários mamíferos, vários animais possuem emoções, não exatamente iguais às nossas, mas possuem. Então, as emoções são formas rápidas e eficazes de lidar com situações que disparam estas emoções. Então, há muito de biologia nas emoções. Se você viu os meus vídeos a respeito do amor,
né, do livro da Barbara Fredrickson, Amor 2.0, lá ela descreve como que o amor, né, ela descreve o amor de uma forma de vista biológica. Então aqui, isso que ele está falando é isso. Quando a emoção é forte e surge repentinamente, como no exemplo do carro, nossa memória do episódio emocional depois disso não será muito precisa, você não consegue saber o que o cérebro faz. Essa característica maravilhosa de nossas emoções, que elas podem e geralmente começam sem nossa consciência, pode nos afetar negativamente também, causando reações impróprias. Então, o que ele está refletindo aqui? Primeiro ponto. A emoção, ela acontece, então, quando um determinado estímulo mexe com o meu bem-estar, para melhor ou para pior, e aí o meu corpo vai se preparar para reagir a isto. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa é de que isto acontece à revelia da minha consciência. É muito importante entendermos isso. O que ele quer dizer a revelia da consciência? Ele quer dizer que primeiro a emoção acontece, primeiro você se emociona, primeiro o teu corpo reage, primeiro você já está fazendo algo e depois você percebe o que está acontecendo com você. Tá? Então, esse ponto é extremamente importante para a gente lembrar que a emoção é pré-consciente. Ela vem antes da consciência. E muitas vezes ela nem sequer bate na consciência, você nem fica sabendo que uma emoção aconteceu. Isso é extremamente importante a gente entender. Porque não quer dizer que não aconteceu com a gente, quer dizer que a gente não percebeu, a gente não prestou atenção, a gente não tomou consciência. Tá? Isso daqui também é um ponto importante mais tarde para a gente entender se é possível ou não controlar as emoções. Como as emoções são pré-conscientes, não temos como controlá-las, porque para controlar uma emoção, nós precisaríamos ter uma consciência prévia da emoção. Estão entendendo? Previsão do tempo. Como é que eu sei que hoje vai estar frio? Porque eu vi a previsão do tempo e já coloco uma blusa, porque a previsão disse que vai estar frio. Né? Se eu tivesse uma previsão de emoções, aí eu poderia controlar. Aí eu poderia arranjar as contingências, me preparar de modo a não sentir, evitar o episódio que vai me fazer sentir uma determinada emoção, me preparar de uma forma diferente para sentir essa emoção. Aí sim, mas a gente não tem isso. Tá? Isso aqui é extremamente importante. Ou seja, né? Devemos ter mecanismos automáticos de avaliação, rastreando continuadamente o mundo ao redor de nós e detectando quando algo importante para nosso bem-estar, para a nossa sobrevivência está acontecendo. Quando passarmos a observar a operação de avaliação automática no cérebro, suponho que encontraremos muitos mecanismos. Assim, de agora em diante, usarei a palavra plural, a forma plural, para me referir aos mecanismos automáticos de avaliação, os autoavaliadores. Então, o autor pressupõe que nosso cérebro está o tempo todo procurando por esses temas, por ativadores desses temas, que são gatilhos das emoções. E quando o cérebro percebe, ele já ativa a emoção. Então eu não preciso ter consciência, algo pode estar acontecendo e eu não estou nem prestando atenção, mas o meu cérebro está. É por isso, no exemplo do carro, que, por exemplo, às vezes eu estou aqui pensando uma coisa e o meu cérebro percebeu que está vindo um carro e ele já ativa um mecanismo de medo, de perigo, e eu salto da calçada. Obviamente, algumas pessoas vão ter isso mais, outras menos. O que precisaríamos fazer para deixar de sentir o impulso de retribuir raiva com raiva? Esse é um objetivo impossível? Talvez tudo o que seja possível fazer é mudar a sensibilidade dos autoavaliadores de certos gatilhos. Pode ser que mesmo isso seja mais do que podemos conseguir. Podemos deduzir a quais eventos nossos autoavaliadores são sensíveis examinando quando as emoções acontecem. Né? Então, como é que eu descubro os meus gatilhos, os meus autoavaliadores? Eu preciso perceber quando que eu estou sentindo uma emoção. O que aconteceu antes? E o que neste momento, antes de eu sentir esta emoção, disparou isso em mim? Às vezes a pessoa está, por exemplo, num jantar com a família da namorada, primeiro jantar com a família da namorada ou do namorado. Aí o pai fala alguma coisa, a pessoa fica mal, chateada. Aí depois a pessoa em terapia começa a falar sobre isso e descobre que não foi o que o pai do namorado ou da namorada falou, mas foi o tom de voz. Aquele tom de voz lembra do pai ou da mãe da pessoa. Aí fala, meu Deus do céu, mas nem aqui eu vou ter paz. Nem a pessoa já fica chateada. Então a gente precisa entender qual foi o evento específico
E, gente, isso pode parecer bobeira, tá? Mas isso é uma das coisas que faz maior diferença na vida da gente. E quando eu estou trabalhando com meus pacientes, eu sempre falo, o mais importante é a precisão. Se a gente pega a coisa do jeito certo, pegamos o estímulo que de fato desencadeou a emoção, aí a gente vai fazer um trabalho com mais profundidade e com mais qualidade. Né? Óbvio que às vezes a gente precisa ir descascando a cebola aos poucos, mas a gente sempre deve buscar por isso, pela precisão. Tá? Bem, ele está falando aqui, ele fala um pouco a respeito de algumas pesquisas, né? Ele fala, em todas as culturas, a perda de algo importante foi gatilho para a tristeza. Mas a perda relatada variou de uma cultura para outra. Né? Ou seja, embora existam alguns autoavaliadores que são comuns para todas as culturas, a maneira de relatar isso vai ser diferente. Então a gente sempre vai falar nesse livro, sempre falar sobre isso. A diferença entre algo que é universal e a expressão deste algo universal. Todos os seres humanos morrem. Né? Em todas as culturas é feito algum tipo de rito a respeito da morte da pessoa. Esses ritos são diferentes de cultura para cultura. Tá? Muito bem. Fica claro que os autoavaliadores devem estar atentos aos dois tipos de gatilhos. Eles têm que examinar os eventos que todas as pessoas se deparam, que são importantes para o bem-estar ou para a sobrevivência de todos os seres humanos. Para cada emoção, pode haver alguns eventos armazenados no cérebro de todos os seres humanos. Pode haver um esquema, um esboço abstrato ou a intuição simples de uma cena, tal como com relação ao medo, ameaça de dano ou com relação à tristeza a alguma perda importante. Outra possibilidade igualmente provável é de que o armazenamento não seja abstrato, mas um evento específico, tal como com relação ao medo, a perda de apoio ou algo que se aproxima tão rapidamente que possa nos atingir. O psicólogo Richard Lazarus utilizou a expressão temas relacionais centrais para repercutir sua visão de que as emoções se relacionam principalmente à forma como lidamos com as outras pessoas, uma ideia com a qual concordo bastante, ainda que eventos impessoais, como um pôr do sol ou um terremoto, também possam desencadear emoções. A palavra temas é boa, pois podemos falar de temas universais e variações destes temas que se desenvolvem nas experiências individuais. Quando identificamos um tema como a sensação quando uma cadeira inesperadamente desaba conosco, isso ativa uma emoção com pouca avaliação. Pode levar mais tempo para os autoavaliadores identificarem algumas variações de cada tema, aquelas que aprendemos ao longo do processo de crescimento. Quanto mais a avaliação estiver afastada do tema, mais tempo pode levar até que alcancemos o momento em que ocorre a avaliação reflexiva. Neste processo, temos consciência dos percursos avaliatórios. Estamos pensando e considerando o que está acontecendo. Tá? O que o autor está falando? Tudo isso daqui que eu falei significa o quê? Aqui ele começa então a se perguntar, né, como é que alguns gatilhos despertam umas emoções, outros não despertam, como é que alguns gatilhos despertam emoções em todo mundo, como é que a gente pode explicar isso? E aí ele começa a fazer uma pesquisa, ele começa a se questionar, ele começa a verificar experimentos e começa a trazer outros autores aqui. Então, uma das ideias que ele vai desenvolver é que existem alguns temas que são universais, como, por exemplo, na tristeza, o tema perda, e ele avalia isso nas culturas, e variações desses temas, que vão ser o quê? A maneira pela qual cada pessoa vai vivenciar isso. Então, existe um aspecto que é geral, que é global, e um aspecto que é específico daquela pessoa, idiosincrático daquela pessoa. Esta pessoa, então, ela está imbuída dentro de dois conjuntos, o conjunto das manifestações universais e das pessoais dela. Aquelas coisas que ela aprendeu com o pai, com a mãe, com um amigo, cachorro, tio, papagaio, né? Aquelas coisas que ela viu, que ela não viu, as experiências que ela teve, que ela deixou de ter, isso vai gerar uma forma dela expressar e vivenciar estes temas universais, que estão também dentro dela, tá? Então, isso daqui é interessante porque, assim, o que ele vai falar aqui no fim é que esse processo individual, ele pode depois ser entendido.
Então, enquanto a emoção de forma global é mais difícil de ser entendida, esses temas universais, por que nós temos medo de morrer? Por exemplo, por que nós temos medo de altura? Que é uma emoção que se manifesta em qualquer lugar do mundo, inclusive em lugares onde as pessoas vivem em montanhas, né? Que elas estão acostumadas à altura. Então, ninguém explica, é difícil. A gente vai depois ver, daqui a pouquinho, uma das explicações sobre isso. Agora, quando eu começo a olhar para a minha história, em algum momento eu posso começar a criar uma linha de raciocínio. Eu aprendi isso, depois aprendi aquilo, depois aprendi aquilo, e por isso eu sinto isso deste jeito. Este é um dos trabalhos da terapia. Por que determinadas situações ativam determinadas emoções e determinados esquemas em mim? Por causa disso, daquilo. Isso está conectado com a minha história de vida. Então, essa conexão com a história de vida e com os aprendizados faz com que a gente entenda aqueles critérios usados para aquela emoção específica acontecer. Tá? É evidente como as variações idiosincráticas, ou seja, os gatilhos emocionais de cada pessoa, são adquiridas. Elas são aprendidas, refletindo a vivência de cada um de nós. Né? Mas como os temas universais são aprendidos? Não há evidência, infelizmente, de como os temas universais são adquiridos. Explicarei claramente duas alternativas e elucidarei porque penso que apenas uma delas tende a ser verdadeira. A primeira sustenta que não apenas as variações são aprendidas, os temas associados a cada emoção também o são. Como foi descoberto que os mesmos temas ocorrem em muitas culturas diferentes, eles devem se basear nas experiências que todas as pessoas, ou quase todas, têm por intermédio do que é designado aprendizado constante da espécie. Ou seja, aqui a ideia é como se as espécies fossem aprendendo e esse aprendizado de alguma forma fosse passando. Disseminação cultural. Outra hipótese. Parece provável que a evolução também desempenharia um papel importante na determinação dos temas universais que ativam as emoções. Esses temas são dados, não adquiridos. Somente as variações e elaborações dos temas são aprendidas. Nesta segunda ideia, geneticamente, nós teríamos reações a um grande conjunto de temas específicos e universais. Nós iríamos obter um aprendizado em cima do ambiente no qual a gente está. Mas esses aprendizados já viriam com a gente a partir da nossa carga genética. O Jung tem uma percepção, o Carl Gustav Jung tem uma percepção a respeito disso, inclusive quando ele fala sobre os arquétipos. Ele fala que os arquétipos são passados via genética. Ele fala, eu não me lembro o nome do livro, gente, mas tem um livro que ele afirma, a frase é praticamente essa que eu falei. Então, essa percepção de que existe algo, muitas coisas do nosso psiquismo, que são herdadas geneticamente. Então, nesse caso, como ele está falando aqui, os temas são dados. Então, o tema da perda para a tristeza ele é dado. O que vai ser adquirido é a experiência cultural a partir deste tema, mas ele já existe em mim. A diferença entre as duas explicações a respeito de temas universais, aprendizado constante da espécie e evolução, é a sua descrição de quando coisas específicas acontecem. A explicação evolucionista aponta para o nosso passado ancestral como o tempo em que esses temas e outros aspectos das emoções, que ele vai descrever depois, foram desenvolvidos. O aprendizado constante da espécie admite que certas partes do tema associado à raiva, querer perseguir objetivos, passaram a vigorar ao longo do curso da evolução. Mas, por outro lado, partes deste tema, eliminar obstáculos em relação a esses objetivos por meio de ameaças ou ataque, são aprendidas na vida de cada pessoa. O fato é que todas as pessoas aprendem as mesmas coisas e, portanto, são universais. Acho muito improvável que a seleção natural não agisse sobre algo tão importante e fundamental para nossas vidas como o que ativa nossas emoções. Os temas que os autoavaliadores examinam constantemente em nosso ambiente, em geral, sem nosso conhecimento, foram selecionados ao longo de nossa evolução. A evidência que atesta essa concepção vem de uma série brilhante de estudos de Arne Öhman, psicólogo sueco. Ele ponderou que ao longo da maior parte de nossa história evolucionista, as cobras e aranhas eram perigosas. Nossos ancestrais aprenderam isso rapidamente e evitavam esses animais, foram propensos a sobreviver, a ter filhos e cuidar deles em comparação com os que demoraram em aprender a ter medo desses animais.
Se de fato a evolução nos preparou para ter medo de algo que foi perigoso no passado, então atualmente as pessoas aprenderiam mais rapidamente a temer cobras e aranhas do que flores. Ele constatou exatamente isso, né? Então, o Ullmann, ele fez uma série de pesquisas muito interessantes a esse respeito, né? A ideia é, se algo é genético, então muito provavelmente eu vou aprender muito mais rápido sobre isso, ou talvez já vou vir com isso de fábrica, do que o oposto. E ele descobriu isso numa série de experimentos, né? Ele ia falar aqui de um desses experimentos, que eu sugiro que você leia, que é bem interessante. Então, nesses experimentos, o psicólogo, ele testava, por exemplo, tentava fazer uma criança ter medo de uma cobra e de uma flor. Adivinha qual que era muito mais rápido? Era muito mais rápido a criança ter medo de cobra, de aranha, do que de flores. Por quê? Porque a maior parte das flores são completamente inofensivas. Na verdade, a gente aprendeu a gostar de flores, tanto que a gente dá flores de presente. Né? Dificilmente a gente dá cobras de presente. A gente só dá cobra de presente se a gente sabe que a outra pessoa gosta e que ela quer muito uma cobra. A gente pode dar. Mas se não tem todos esses critérios, a gente nunca dá uma cobra de presente. Por quê? Porque cobras são perigosas. Né? Então, o autor ele vai deixar claro aqui que a percepção dele tem a ver com essa questão evolutiva. Tá? Se você gosta, tem o Jonathan Haidt no livro The Righteous Mind, e ele faz uma reflexão a esse respeito também, tem essa desse autor. Eu sugiro que você leia o Ullmann, né, porque ele tem uma série de pesquisas, de reflexões bem interessantes a esse respeito, a respeito de como as emoções são biológicas. Tá? Não está se excluindo o cultural, ninguém está dizendo que a cultura não influencia emoções. Estamos dizendo que a origem, a base das emoções, dos temas que ativam emoções, são biológicas. E, a partir disto, dentro da cultura, é que a pessoa vai começar a criar, a desenvolver. É como se eu estivesse falando o seguinte, gente. Todo ser humano nasce biologicamente preparado para andar, caminhar, correr. Se eu nasço numa cultura que é altamente competitiva e esportiva, é óbvio que eu vou aprender isso de um jeito. Se eu nasço numa cultura que não tem nada de esporte, que não é competitivo, eu vou aprender a andar e correr também. Mas de uma outra forma, completamente diferente, com outros valores, outros significados. Né? Então, o que o autor está falando aqui não é aquela visão tacanha de biologia, que a genética determina como você vai se comportar 100% do tempo. A gente não é robô, a gente é um ser que se relaciona com o meio, a partir de uma carga genética pré-determinada. Tá? Eu falo isso porque hoje em dia a gente precisa bater nessa tecla, porque tem muita gente que se assusta, que grita, que chora, que tudo é cultural, porque não existe coisa de biologia, e não é bem assim. Né? Então eu estou falando isso para deixar claro o que o autor quer dizer quando ele fala que as emoções têm um cunho biológico, que os gatilhos, esses gatilhos universais, são biológicos. Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado bastante disso, nós vamos continuar depois aprofundando ainda esse capítulo. Tá? Nossa, a gente podia fazer uns 5 vídeos só desse capítulo aqui para aprofundar bem cada conceito, mas a ideia é dar um geralzão para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo, onde vamos continuar com o capítulo 2 a respeito da linguagem das emoções. Beijo grande e até a próxima!